Agentes fiscais apreenderam produto adulterado em supermercados de Minas Gerais. O Supremo Tribunal Federal absolveu hoje 8 réus do mensalão do crime de formação de quadrilha. Não está efetivamente demonstrada a presença do dólar específico do crime de quadrilha. De acordo com a polícia, as empresas citadas adulteravam a data de validade das carnes. O produto saiu de 2 cooperativas de Minas Gerais que adicionavam soda cáustica e água oxigenada no leite. Você fica sem passada para trás? A Polícia Federal classificou como farra do INSS o escândalo de descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas. Próxima segunda-feira começa a ser cumprida a decisão da Justiça que prevê a devolução dos bens que foram apreendidos durante as investigações contra o traficante André do Rego. Entre eles está um helicóptero. Ministros supremos indicados pelo Lula, amigos do Lula, ex-funcionários do Lula, e o Lula está descondenado, o que é muito diferente de inocentado. Dinheiro de imposto bancando artista. Juiz corrupto se aposentando com salário milionário. Deputado compra mansão com verba pública, enquanto você espera na fila do SUS. Barragem rompe, mata centenas. Ninguém é punido. Carne podre é vendida como prêmio. Escola sem merenda, hospital sem remédio, aposentado sem pensão. Empresário honesto, afogado em impostos, compete com estelionatário financiado pelo Estado. Pode parecer uma série de escândalos isolados, mas não é. No Brasil, isso não é desvio de conduta. É modelo de negócios, chefe. As grandes corporações fraudam, subornam, lucram. O pequeno produtor quebra. O empreendedor honesto é esmagado pelo lobby que protege bandidos. Aqui, chefe de quadrilha vira ministro. Corrupto ganha medalha. Estelionatário famoso nem pisa na cadeia. A lei pune quem faz o certo e protege quem faz parte do esquema. O jeitinho deixou de ser piada. É uma engrenagem, uma ferramenta para manter você no seu devido lugar. Pagando a conta, sustentando a festa. Ser honesto no Brasil virou um ato de resistência. Ou de ingenuidade. O ri-ri levei vantagem é a regra no Brasil. Segue o jogo. Golpistas, políticos, juízes, celebridades criminosas. Eles riem, você paga e ainda aplaude. Seja bem-vindo à República dos Palhaços. Agora, como é que o povo gosta? É quando eu falo, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. É bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. Viva a Cartola, viva a Candeia, viva a cuíca do mestre Marçal, viva a Portela, viva a Mangueira, viva o fundo do nosso quintal. Viva a Cartola, viva a Candeia, viva a cuíca do mestre Marçal, viva a Portela, viva a Mangueira, viva o fundo do nosso quintal. Brasileiro é um povo marcado, mas também é povo feliz. Aqui, nada é fácil. Mas enquanto tiver futebol, carne na brasa e uma cervejinha, tá tudo certo. Pelo menos, era o que a gente pensava até pouco tempo atrás. Porque hoje em dia, meu parceiro, carne na brasa não tem mais. Só sobrou a cervejinha e ainda assim, continua tudo bem. A gente se acostuma com tudo. O brasileiro aprendeu a sorrir de barriga vazia. Acorda cedo, pega busão lotado. Vive com um salário corroído mês a mês pela inflação. O troco, que já é pouco, vale menos no mês que vem. Prometeram picanha, mas entregaram só a pica. O café já não dá mais pra comprar, mas se é pra curtir um feriadinho, o brasileiro dá um jeitinho. Ele tinha um sonho e a passagem só desvinda. Me conta um pouco, o que você fez pra chegar até o Rio de Janeiro? Eu vendi o lote, a minha mãe tinha um lote, né, que tava do meu nome, ela tinha colocado no meu nome esse lote. E aí eu coloquei na venda no Marketplace, e aí eu consegui fazer a venda, eu comprei só minha passagem de vinda, e eu já
vou ficar aqui mesmo pelo Rio, eu vou conseguir ficar 2 diárias no Palace com esse valor desse dinheiro que eu consegui. Ah, bacana. Eu não pensei no resto. Se tem farra, tem brasileiro. Ele veste a camisa da seleção como se fosse feriado nacional. E da própria miséria, faz piada com o escândalo e volta sorrindo nos mesmos palhaços que o enganaram, esculacharam e depois deram risada. Porque, na verdade, não sobra tempo para estudar, para se melhorar, pensar. Tudo o que o brasileiro consegue é buscar um pouco de alívio, um pouco de anestesia, um pouco de pão e muito circo. Isso não é mero acaso, é estratégia. Tem gente lucrando alto para manter essa tragédia cômica. Os palhaços, é claro, somos nós. Mas o espetáculo tem diretor e roteirista. E então você se pergunta, quem é que tá rindo à toa? E como é que eles te mantêm nesse circo? Boa noite. As denúncias sobre um suposto pagamento de mensalidade de empresas do Rio de Janeiro à cúpula do PT repercutiram hoje no Congresso Nacional. O ano é 2005. Vem à tona o primeiro grande escândalo da geração millennial, o mensalão. Um esquema de compra de apoio político no Congresso com dinheiro público. Acusações e contradições em Brasília. Pistas concretas sobre saques milionários. As investigações sobre o escândalo do mensalão. CPI dos Correios. Governo e oposição batem boca sobre depoimentos. O único legado que eu tenho na minha vida é vergonha na cara. Deputados recebiam mesadas mensais em troca de votos que ajudavam no avanço da agenda do governo federal. O esquema envolvia banco estatal, agências de publicidade e líderes do executivo. Foi a primeira vez que políticos de alto escalão sentiram medo no Brasil. Eles foram julgados e condenados pelo STF. Foi a primeira vez também que o brasileiro sentiu esperança. Mas não por muito tempo. Depois de diversas prisões midiáticas, a maioria dos envolvidos foi solto. Muitos voltaram à vida política. Alguns nunca saíram dela. Nenhum centavo foi devolvido. E o brasileiro já começava a maquiar seu rosto de palhaço. Operação Lava Jato agora, o empreiteiro Marcelo Odebrecht prestou depoimento hoje para o juiz Sérgio Moro. Ele confirmou que o ex-ministro Antônio Palocci era o italiano e o ex-presidente Lula era o amigo. Todo lugar que a gente tinha ou uma relação forte ou uma presença forte, com certeza teve Caixa 2. A gente bancou assim durante 10 meses em valores que eu mais foi algo entre... mas aí que tá o detalhe, eu me lembrava que era 500 mil por mês por 10 meses. Uma década mais tarde, o circo montado era ainda maior. O Petrolão. Um esquema bilionário de desvio de recursos da Petrobras envolvendo empreiteiras, políticos e partidos inteiros. Os amigos não ficaram nada felizes em ver a justiça funcionando. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte que não pensa como pensa a empresa brasileira. CDB é no BP. Invista de 1 a 50 mil reais e resgate seu dinheiro quando quiser. Gestão de combustível é com Veloy Go. Comece hoje. Veloy Go flui bem. Antes de chegar no celular, o sinal de internet passa pelo Ministério das Comunicações. O esquema era simples. As empresas pagavam propina para garantir a licitação e aprovação das obras. Os partidos embolsavam a diferença. Foram dezenas de presos, delações premiadas, provas e confissões. O Brasil finalmente começava a ser visto como um país sério no cenário internacional. Mas no fim, enquanto o brasileiro já pintava seu nariz de vermelho, o STF anulava a maioria das condenações. A força-tarefa foi desmontada, os réus foram soltos e alguns voltaram ao poder mais poderosos do que nunca. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou hoje todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná na esfera da Operação Lava Jato. Com isso, Lula volta a ser elegível.
Com a decisão, Lula volta a ser elegível, podendo disputar as eleições de 2022. Em 2021, o STF anulou as condenações de Lula, não por ter sido considerado inocente, mas por ter sido julgado no endereço errado. O maior escândalo de corrupção da história do mundo, com confissão, delação, contratos e rastreamentos de valores, foi arquivado por uma tecnicalidade burocrática. E o resultado, você já sabe. As provas foram descartadas, os processos zerados. E Lula não foi inocentado, foi descondenado. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Eu, ao invés de me esconder, fui pra cima dos acusadores. O réu que virou candidato, o condenado que virou presidente. E o brasileiro, agora vestindo sua peruca colorida, finalmente entendeu que, aqui no Brasil, o sistema não pune quem joga o jogo, ele protege. A elite política tem foro privilegiado, um escudo jurídico que considera político um ser divino, acima do cidadão comum. Os processos desses caras são julgados e controlados por ministros, e indicados por eles mesmos. E mesmo quando chegam a ser condenados, tem a tal da prescrição. Se a justiça demora, o crime evapora. Se o processo for contaminado, é anulado. Se o juiz for firme demais, é afastado. Com salário integral, é claro. A regra é clara. Crime só dá cadeia para quem não participa do esquema. E a justiça, que deveria ser cega, enxerga muito bem. E escolhe quem pode sair pela porta da frente. Janeiro de 2019, a barragem da mina Córrego do Feijão começa a ceder em Brumadinho. Eu não pagar minhas contas, para com a ficou no cartão. Uma onda de lama avança. Uma nuvem de poeira sobe no ar enquanto o cenário inteiro desaparece sob a avalanche de rejeitos de mineração. 270 pessoas morreram soterradas. Famílias inteiras perderam suas casas. Olha lá, gente, o que virou a minha casa? O meu serviço, o que virou o meu serviço, gente? Eu tava acabando de falar com ela no telefone quando aconteceu. Muita gente foi embora, inclusive a minha irmã, né? Minha irmã, os colegas da minha irmã, que a esposa, o marido dela tá ali. Não era a primeira vez. 4 anos antes, a barragem da Samarco havia rompido em Mariana. A lama tóxica percorreu mais de 600 quilômetros, causando danos ambientais irreparáveis. Uma entidade conectava as duas tragédias. Vale do Rio Doce. 2 eventos, mesma empresa, mesmo desfecho. Acordo bilionário, multas diluídas em décadas. E o mesmo número de prisões que os amigos do governo costumam receber. 0. Mas nem sempre a palhaçada acontece lá fora. Às vezes, ela é servida à mesa. Em 2017, a Operação Carne Fraca revela um espetáculo de mau gosto. Carne vencida, reembalada com nova data, lavada com ácido, maquiada com química. Fiscais recebiam propina, às vezes em forma de picanha. Grandes marcas, exportação internacional e, no fim, algumas multas. Nenhuma cabeça rolando. Autorização para continuar atuando na indústria. Fim de papo, circulando. Em 2013, produtores foram flagrados misturando soda cáustica, água oxigenada e álcool etílico no leite. O objetivo? Disfarçar o gosto, aumentar o volume, o lucro fácil. O destino? Escolas, hospitais, crianças. Tudo com carimbo. Tudo dentro da lei. Ninguém foi preso. E não se engane, a impunidade não é coincidência. É projeto. O Estado não regula para proteger o cidadão. Regula para proteger os amigos. Sem livre mercado, sem concorrência, sem justiça. Não existe capitalismo. Existe cartel com selo oficial. Quer abrir um negócio? Vai enfrentar impostos abusivos, licença, carimbo, extintor, etiqueta, taxa, código de barras, vigilância e fiscal exigindo arrego. E enquanto isso, os amigos são protegidos. Os bancos tradicionais continuam intocáveis. O governo quer proibir bancos digitais de usarem a palavra banco no nome. Como se já não fosse o suficiente, estão também querendo proibi-los de usar a ferramenta do Pix. A desculpa oficial? Evitar confusão. A verdade?
blindar os grandes bancos da concorrência. Nenhuma indústria fica impune. A partir do dia 4 de março, os ovos deverão trazer a data de validade e a identificação do produtor. As informações devem constar em carimbos na casca dos produtos vendidos fora de embalagens. Com a pressão, o governo acabou voltando atrás. Mas na prática, essa foi uma tentativa velada de golpe contra o pequeno produtor. Pequenas granjas não têm estrutura para bancar esses carimbos. Quem consegue? Sim, os amiguinhos. A coincidência é que a regra entrou em vigor 2 semanas após a JBS ter adquirido 50% das ações da Mantiqueira, a maior produtora de ovos do país. A mesma JBS que começou como um pequeno açougue em Goiás e que em pouco tempo se tornou a maior processadora de carnes do mundo. Como? Dinheiro público. O BNDES despejou bilhões na empresa com condições especiais. Não foi caridade, foi propina. Os pagamentos são feitos das mais diversas maneiras, seja nota fiscal fria, seja dinheiro, caixa 2, seja até mesmo doação política oficial. É uma propina disfarçada. Isso, propina disfarçada de doação política. O ciclo é bem simples. O Estado cria e protege os gigantes. Os gigantes financiam o Estado. Uma engrenagem que se retroalimenta às custas do povo. E se você está se perguntando como é que eles mantêm essa palhaçada sem sofrer as consequências, é porque ainda não percebeu que existe mais uma engrenagem. Talvez a mais importante dessa máquina. Aquela que mantém o brasileiro dócil, inerte, alienado. A mídia. Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito para um 3º mandato com a promessa de unir o país. A gente quer o Lula de novo. O Ministério da Cultura vai liberar quase R$1 bilhão em recursos por meio da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet. Porque nós pagamos impostos, tem um monte de família, empregada, aquilo tudo. Então aquilo gira. A cultura no Brasil, ela é uma coisa... Em uma portaria publicada no Diário Oficial da União nessa quarta-feira, mostra que a atriz Cláudia Raia recebeu autorização para captar mais de 5 milhões referente ao projeto. Vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, o brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviário. A inflação acelerou em fevereiro, chegou a 1,31%, o maior valor por mês em 22 anos. A maioria, entre os mais pobres, não está conseguindo comprar os alimentos que precisa. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tivesse a consciência de não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Existe um quarto poder que protege os outros 3. A imprensa. É a agência de publicidade oficial do governo. E como qualquer agência, essa também tem um preço. O truque é simples. Financie os amigos, censure os inimigos, controle a narrativa. E se alguém ousar falar a verdade, imponha barreiras jurídicas, retire concessões e corte o financiamento. Enquanto hospitais colapsam e escolas caem aos pedaços, os cofres públicos bancam novelas, shows e festivais. São bilhões destinados a artistas e jornalistas. Você sabe quanto de recurso foi colocado nos últimos 2 anos para tentar ganhar as eleições? O equivalente a 60 bilhões de dólares. Comprando voto, dando dinheiro para taxista, para motorista, distribuindo para todo mundo. Que foi? Você não achava que a Rede Globo militava de graça, né? Ou que esses tais especialistas defendem o governo por convicção? Não. Nunca foram ideais. Sempre foi rabo preso. E o bolso recheado. Se o povo descobre quem é o palhaço dessa peça, se inicia uma revolta popular arriscada. Então eles precisam da mídia controlando a narrativa, alienando e enganando. É por isso que, no Brasil, jornalista pode ser chamado de blogueiro. Talvez até marqueteiro. Não há diferença. Elogiam, militam, defendem e passam pano. E quando a estratégia para de funcionar, hora de acionar o plano B. Pão e circo. Mude a pauta. Desvie o foco. Porque quem paga, manda.
E quem depende do Estado, obedece. Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados, e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude, e o valor movimentado, 90 bilhões. Enquanto você assiste a novela, eles inventam novas maneiras de te roubar. E dessa vez, o esquema foi maior que o mensalão, maior que o petrolão, maior que qualquer escândalo que o Brasil já viu. O esquema era roubar idosos e doentes. Associações e sindicatos começaram a descontar mensalidades fantasmas diretamente das aposentadorias. Assinaturas falsificadas, dados manipulados, um golpe descarado. Enquanto burocratas do INSS facilitavam, operadores políticos lucravam. Milhões de idosos foram lesados. Quando essa bomba explodiu, a preocupação do governo não foi fazer justiça. Foi inventar uma cortina de fumaça, uma festa, uma distração, pão e circo. Ô, gente, Lady Gaga, hoje no Brasil, no Rio de Janeiro. Tá até maior do que, por exemplo, um Réveillon. As pessoas estão chegando cedo para conseguir um lugar na areia, o que é muito difícil a partir de agora, e assistir ali de camarote ao show da Lady Gaga. E a mídia, aquela que deveria estar cobrando explicações, estava agora preocupada em desviar o foco. Chegou a hora. 10h10 da noite, finalmente o show começa. Aplaudam, riam, batam palmas, mas continuem pagando a conta. Eu já vivi demais. Eu já tenho experiência demais. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Trabalhar a vida inteira, receber pouco de aposentadoria e ainda ser descontado por causa de uma fraude. Os aposentados estão desolados. E a gente fica preocupado, né? Porque está se mexendo num dinheiro, uma apropriação de terceiros, né? E de gente que mais precisa, né? Precisa de uma sacanagem com tudo que acontece nesse governo. Se a gente falar realmente o que a gente pensa, desculpa, eu vou presa. Não adianta tentar acabar, sabe, com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo sono de vocês. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia. Ideias não morrem. É por isso que eu estou plantando as minhas no mundo. Mas a verdade é que eu desisti do macro faz tempo. Não por ser pessimista, mas porque eu cansei de ser palhaço. Cansei de remar contra a maré. Você sabe do que eu tô falando. Você sente isso também. É por isso que está aqui até agora. É hora de entender que, nesse circo que chamam de país, vale mais a pena ser vagabundo. Aqui, o poste mija no cachorro. O honesto é visto como bandido. E o bandido como vítima. Quem sonha alto é puxado para baixo. E não importa o quanto você se dedique, invista, se sacrifique. Se continuar acreditando que um político vai te salvar, vai continuar sendo tratado como um número. Mais um CPF, mais um pagador de impostos, mais um palhaço, aplaudindo quem está rindo da sua cara. Mas se parar de se enganar, se parar de alimentar uma esperança cega no coletivo, ainda pode conquistar uma vida de paz e realização. Basta entender que a saída nunca foi coletiva, sempre foi individual. Mas essa é uma ação individual. Ninguém pode dar a outra pessoa uma coisa que ela não quer aceitar. Se você se comportar como escravo, se você pensar como escravo, você vai ser escravo. Se você se comportar como uma pessoa livre, se você decidir que você é livre, você vai ser livre. Você pode morrer. Agora você vai morrer como homem. A saída é focar no que você pode controlar. Na sua família, nas suas escolhas, nos seus planos. Porque a verdadeira liberdade não é esperar que as coisas mudem. É construir suas próprias alternativas antes que as portas se fechem. Quando eu percebi essa verdade, decidi parar de lutar contra o mundo e comecei a construir minhas próprias alternativas. Se quiser entender como é que eu estou fazendo isso, tem 2 vídeos na descrição e no comentário fixado onde eu explico tudo com detalhes.
Um deles é sobre proteção financeira.